remanescente do povo de Deus é que vai dar o alto clamor. E eu convido a você, amigo, a ser um remanescente do povo de Deus, a ser fiéis à mensagem adventista e não a ser um fanático defendendo uma denominação como se defende uma torcida de futebol. Vamos defender a mensagem. A mensagem é superior à virtude. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder, o Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mais rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a Igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores com a ávida pergunta: são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis, para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro "assim diz o Senhor", o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Esse é o 7º vídeo da série Leigos. É o último. Nesse, vamos apresentar o desfecho final da história da 7ª igreja de Apocalipse. Eu gostaria que você analisasse todo o conteúdo antes de formar uma opinião. Esse assunto, ele é um assunto difícil. Peça a Deus, porque só através do Espírito Santo a gente consegue entender o necessário para nós nessa época. Eu convido a você a acompanhar comigo a história. Como Deus tem guiado o seu povo. Dentre os descendentes de Sete, tinha Noé e sua família. Qual era a igreja de Deus antes do dilúvio? Era os descendentes de Sete. E dentre o povo de Deus existia um remanescente, Noé e sua família. Esse povo entrou na arca. Agora vamos acompanhar um pouco mais à frente. Depois do dilúvio, qual que era a igreja de Deus? Os descendentes de Sem. Dentre os descendentes de Sem, Abraão estava lá. E Abraão foi o homem abençoado, designado por Deus para constituir a nação israelitas. Não foi todos os descendentes de Sem, foi um remanescente dos descendentes de Sem. E assim aconteceu na época de Cristo. Cristo, ele era descendente de Abraão. Não foi todos os descendentes de Abraão que aceitaram a Cristo, mas um remanescente dentro dos descendentes de Abraão. E assim sempre ocorreu. Quando uma igreja cai, se levanta outra. E essa igreja é os fiéis, que continua defendendo a bandeira de Cristo. E assim ocorre hoje. Dentre os fiéis da 7ª igreja de Apocalipse, esses fiéis são os remanescentes. Esses remanescentes que sofrerá a mais cruel opressão dos finais dos tempos. Ainda que o Israel moderno, o Israel simbólico hoje, seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Convido você a meditar em Isaías capítulo 4 e verso 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e
nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Essas 7 mulheres, será que são as 7 igrejas de Apocalipse? Muitas pessoas acreditam que não. Eu acredito que é. Não acredito que é mera coincidência. Qual é a característica dela? Ela quer ter o nome de Cristo, mas não está comprometida com a mensagem de Deus. Ela quer seguir a mensagem própria, do jeito dela. Tá certo que as profecias do Antigo Testamento, boa parte ou a maioria delas, tem sentido duplo. Ela serve tanto na época como para os finais do tempo. Ellen White até comenta que os profetas do Antigo Testamento escreveram mais para a nossa época do que para a época deles. Nós sabemos que em profecia, mulher significa igreja e homem significa Cristo. Então 7 mulheres, 7 igrejas lançam mão de um homem. Elas não desejam ser verdadeira esposa daquele homem. Elas desejam só ter o nome, mas elas desejam levar a vida da maneira que bem lhe aprouver. E infelizmente aconteceu isso nas 7 igrejas de Apocalipse. Nenhuma escapou. Uma pessoa que às vezes, um grupo que tem uma visão parcial, eles acreditam que a 7ª igreja de Apocalipse escapa, mas ela não escapa. Comparando Isaías 4:1 com uma história, nós vemos uma profecia de Ellen White, que agora nós estamos na introdução, no desenvolver do tema será apresentado. Essa profecia comenta de uma apostasia. E nessa apostasia, as pessoas iam deduzir, a liderança ia deduzir, que precisaria de uma reforma nas doutrinas da igreja. E isso ocorreu por volta de 1950. Surgiu a ideia de que precisaria de uma reforma, reformular as doutrinas da igreja. E nesta reforma, o que aconteceu? Os pilares de nossa fé foram pisados. E infelizmente começaram a escrever livros tendo uma nova ordem. E o primeiro livro a ser escrito com essa nova ordem foi o Questões sobre Doutrina. E desta forma o sábado foi menosprezado. E essa nova organização, ela menospreza o sábado. O sábado, a lei de Deus, ela é pisada a pés. Não é levado mais a sério como era antigamente. Em 2007, tivemos na Andrews uma conferência de 50 anos de questões sobre doutrina. Ali apresentou-se 2 pessoas. O pastor Herbert Douglas, defendendo a mensagem adventista, apresentando ali, e o pastor George Knight, apresentando essa nova organização formada por volta de 1957. O desfecho final da 7ª igreja de Apocalipse está em Apocalipse 12 e 17. Me acompanhem. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Contra quem o dragão irou-se? Contra a mulher. Qual mulher? A igreja. Qual igreja? A igreja adventista do 7º dia. Não teria por que o dragão se irar contra outra igreja que não defende a verdade e que não tem a verdade que não foi instituída por Cristo. Então ele se irou contra a igreja adventista do 7º dia. Só que ele não guerreou contra ela, porque ele fez uma aliança com ela. E essa aliança foi essa reforma, e essa nova organização dentro dela por volta de 1957. Ele guerreou contra quem? Contra umas pessoas teimosas. Teimosa contra o engano. Umas pessoas que dentro dessa igreja são fiéis a Deus. São fiéis como a bússola é ao polo. E essas pessoas fiéis são reparadoras de brechas e restauradoras de vereda. Contra esses remanescentes que o dragão foi fazer guerra, ou está fazendo guerra. Esses remanescentes não desprezam a lei de Deus. Irei fazer uma breve comparação. O povo de Israel antigo, eles pediram um rei. Não era plano de Deus que o povo de Israel tivesse um rei. Cristo, Deus, o próprio Deus, seria o rei de Israel, e ele dominaria, e ele guiaria o seu povo, assim como sempre guiou. Mas Deus permitiu. O povo de Israel olhou para as nações vizinhas e eles pediram um rei. O povo do Israel moderno, eles olharam para as denominações vizinhas e pediram um manual da igreja. As denominações vizinhas tinham manual da igreja. A igreja adventista não. Qual que era o manual da igreja? O espírito de profecia. Através do espírito de profecia, Deus guiava. Deus guia a sua igreja até o fim. Mas o povo não estava feliz com Deus guiando. Eles queriam um manual onde eles pudessem, de uma forma indireta, lançar ali as diretrizes da igreja, e não Deus. Deus aceitou, foi permitido. Só que dessa forma, hoje a virtude é maior que o vício. Hoje, se você tem o nome de Adventista do 7º dia, é o suficiente para
as pessoas. Se você obedece à mensagem adventista do sétimo dia, só que você não vai na igreja, não frequenta a igreja próximo de sua casa, de repente porque essa igreja já não se coloca mais uma música decente, já não se prega mais a mensagem como deve ser pregado, e aí você obedece à mensagem adventista do sétimo dia em casa. Você já é considerado como não adventista, como abandonou a igreja. A virtude, o nome, é melhor do que o testemunho, do que a prática. Mas para Deus, não se engane, vale muito mais você obedecer a Deus do que ter o nome meramente na denominação. Por causa desse contexto, existe a necessidade e a obra será terminada através de leigos. Por que leigos? Porque essa nova organização está dominando a denominação. E aí os leigos irão terminar a obra. O significado da palavra leigos não é ignorante ou uma pessoa que tem falta de conhecimento. O significado da palavra leigos no espírito de profecia é uma pessoa não credenciada. Existe o obreiro credenciado e o obreiro leigo. Um pastor, por exemplo, existem alguns pastores que defendem a obra de Deus, a mensagem adventista. Poucos, mas existem. Esses pastores, com certeza, futuramente, eles sofrerão oposições e provavelmente perderão as credenciais. E aí ele estará junto, dando a última mensagem, sendo uma pessoa leiga, não uma pessoa credenciada. Vamos ver alguns parâmetros para ser considerado por Deus como igreja. Irei apresentar 2 estágios agora no desenvolver do tema apenas. O primeiro estágio, o antediluviano. O que aconteceu com as pessoas antediluvianas? Elas eram descendentes de Sete, era a igreja de Deus, mas elas não entraram na arca. Então o que vale a pena é a atitude e não ser meramente descendente de Sete. E na época de Cristo, o segundo estágio na época de Cristo. Na época de Cristo, as pessoas se orgulhavam, se sentiam exclusivas porque eram descendentes de Abraão. Mas veja o que está relatado em Mateus. Mateus 3:9, me acompanhe. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então a pessoa não pode se orgulhar, se sentir exclusivista, porque tem o nome da igreja. O que Deus manda o que Deus pede, o que Deus leva em conta é o caráter, se a pessoa é fiel àquilo que ela conhece, se ela obedece àquilo que ela conhece. Em João 8:39, me acompanhe. E responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Então, para ser considerado um verdadeiro adventista do sétimo dia, é a pessoa ser fiel àquilo que ela conhece. Se faz a obra como tal, aí ele é considerado como povo de Deus por Deus, e é isso que importa. Ilusão da missão. Assim como o povo antigo tinha uma ilusão da missão, o povo hoje tem uma ilusão da missão. Hoje as pessoas acreditam piamente que a igreja está pregando o evangelho, está cumprindo a sua missão. Mas se você pergunta qual é o evangelho de Cristo, a maioria absoluta não sabe. Se não sabe qual é o evangelho de Cristo, como que vai pregar o evangelho de Cristo sem saber? E a irmã White, ela deixou uma advertência para nós. Me acompanhem em Conselhos para a Igreja, 368, página 368, sexto parágrafo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado o seu ensino em nossa história passada. Se a gente esquecer como Deus tem guiado o seu povo no passado, nós não temos nada a temer no futuro. Só que, infelizmente, as pessoas, a maioria, estão esquecendo da história e como Deus tem guiado no passado. Estão colocando a denominação como infalível, e isso nunca ocorreu. Infalível é a mensagem de Cristo e não uma instituição. Essa instituição foi instituída por Deus. Assim como o povo de Israel, os descendentes de Sete, os descendentes de Sem também, foram separados por Deus ter uma responsabilidade. E hoje é muito confundido responsabilidade com privilégios. Tá certo que ter essa responsabilidade é um privilégio, mas quanto maior a responsabilidade, maior será a cobrança. Cristo
texto diz: a quem muito será dado, muito será cobrado. E no decorrer da história, sempre esse povo que tem essa responsabilidade, eles deixam-se levar. Querem ter o nome de cristão, mas não estão cumprindo a responsabilidade. Isso ocorreu por volta de 1957. As pessoas, elas olharam para a plataforma que elas seguiam, e desse estava até um presidente da Associação Geral envolvido, olharam para a plataforma e acharam defeito. Não, nós vamos reformular aqui as doutrinas. Ela está sendo apresentada de forma errada. Vamos fazer aqui de forma melhor, para que possamos ser melhor entendido pelos evangélicos. Tão mal entendidos que eles acharam, os evangélicos, falaram que a igreja mudou, e a igreja não mudou. Então, na verdade, o espírito de profecia não estava errado. Errado é essa nova organização que escreveu o livro Questões sobre Doutrina. Olha o que Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204, segundo parágrafo. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que esta reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seria rejeitado os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seria tido na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-ia livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia sistema de filosofia intelectual. E os fundadores desse sistema iriam às cidades e fariam uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinaria os líderes ser a virtude melhor que o vício, mas removido Deus, colocaria sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale, e seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais da tempestade derrubaria a estrutura. Justamente o que aconteceu, irmãos. Por volta de 1957, ali no livro Questões sobre Doutrina, ali, fizeram uma comissão, estabeleceram uma nova organização, põe contra quem se defende a verdade. Hoje, pré-lapsarianismo, por exemplo, é o que domina. Sendo que nos pilares, Armand White ninguém defendeu o pré-lapsarianismo antes de 1957. O sábado está sendo menosprezado. Antigamente, as pessoas respeitavam o sábado. Hoje não. Não importa passar meia hora na sexta-feira. Hoje as pessoas às vezes entram até 10 horas da noite. Não fazem o pôr do sol mais no horário correto. Também muitos vão a restaurantes sem necessidade. E vários que eu conheço até cozinham aos sábados, preparam a sua comida ao sábado. O sábado foi menosprezado. Só se professa da boca para fora. Essa nova organização está dominando, já fez um pacto com o inimigo de forma indireta, que foi fundada, que foi estabelecida por volta de 57. Lá nos Estados Unidos, ainda as pessoas têm a liberdade religiosa. Aqui, no Brasil, a liberdade religiosa é um nome falso para as pessoas implantarem, obrigarem a seguir os seus dogmas. Aqui não se tem liberdade religiosa na verdade, na prática. Então hoje, se eu desejo ser uma adventista do sétimo dia, eu não sou livre para isso. Eu devo obedecer à nova organização. Não obedecer à nova organização, eu não sou considerado uma adventista do sétimo dia. A virtude está maior do que o vício. Um trabalho maravilhoso, mas o que acontece? Um trabalho errado. Muitas pessoas, elas não consideram que Isaías 4:1 está se referindo às 7 igrejas de Apocalipse. Mas no Espírito de Profecia, no Grande Conflito, nós temos evidências disso. Armand White, quando comentou sobre os acontecimentos finais, ela citou Isaías 4. Me acompanhe no Grande Conflito, 485, segundo parágrafo. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso,
para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Isaías 4, 2 e 13. Então, qual que é o conselho claro aqui da mensageira do Senhor para nós? Que nós permanecemos em Jerusalém. Qual que é Jerusalém? Hoje a mensagem é a mensagem adventista. Nós devemos permanecer na mensagem adventista. Aqueles que permanecer fiéis à mensagem adventista terá o seu nome escrito no livro da vida. Agora, aqueles que permanecerem fiéis à denominação adventista, que está pisando a mensagem adventista, está fazendo aliança com o dragão e não enfrentará oposição. O dragão não vai guerrear contra esses, mas veio a guerrear contra o remanescente, como sempre ocorreu. O remanescente do povo de Deus é que vai dar o alto clamor. Eu convido a você, amigo, a ser um remanescente do povo de Deus, a ser fiéis à mensagem adventista e não a ser um fanático defendendo uma denominação como se defende uma torcida de futebol. Vamos defender a mensagem. A mensagem é superior à virtude, o nome. Se para ser fiel você vai perder credenciais, né? Você é obreiro da denominação, se para ser fiel você vai perder status, de repente as pessoas não vão olhar com bons olhos para você. Fala em nome de Jesus, melhor servir a Deus do que ao mundo. Melhor perder as credenciais e melhor sofrer a ira do dragão hoje do que sofrer a ira do cordeiro no futuro, porque sofrer a ira do cordeiro será a morte eterna. Então vamos ao lado que a gente sabe, ao lado do vencedor, que é ao lado de Cristo. E eu convido você a entregar a sua vida na mão de Cristo e deixar que Cristo seja o responsável pelas consequências. Esteja ao lado da verdade. As consequências estarão nas mãos de Deus. Vamos orar pedindo que você receba força do alto para tomar essa decisão importante na sua vida, em ser um reparador de brechas e um restaurador de veredas, em colocar a mensagem adventista superior ao nome. Oremos. Querido e amorável Pai, pedimos a todas as pessoas que assistiram, mas essa mensagem é divina, que as pessoas possam ler o texto e possam estudar e ser inspiradas por Ti, e não cair no engano de que a denominação é infalível, e não cair no engano de que a virtude é maior que o vício. Pedimos que o Senhor venha esclarecer essas mentes de muitas pessoas que amamos, que estamos o dono da estrutura. Isso lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Se for sua vontade ajudar nesse ministério, ou estudar conosco, ou deseja que visitemos a sua cidade, entre em contato conosco. Aparecerá na tela o nosso endereço, o nosso contato. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. I was walking down the road of life.